envia o projeto de lei ao Congresso Nacional, tipificando condutas criminosas que encaixam perfeitamente nas ações de seus opositores, considerando crime contra a segurança nacional, os crimes contra a honra do presidente, bem como ajudando as penas de 8 a 15 anos de reclusão e cumprimento da pena em regime fechado. Então veja, os senhores que estudaram comigo, o presidente da República pode inovar o mundo jurídico penal? Qual é a regra? Regra, ele não pode. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Ele não pode. Essa é a regra. A exceção, ele só pode fazer in bonum parte. Ele só pode fazer para melhorar a situação do réu. Nesse caso aqui, ele melhorou ou piorou a situação? Então não pode. É uma lei inconstitucional. Então vamos lá. 2 deputados, Lex Luthor de Oliveira e Severo Cisney Pereira, receberam quantia de R$2 milhões para agilizarem a votação do Congresso. Olha só, então eles receberam para agilizar. Pessoal, isso aqui é peculado também. Ou melhor, nem peculado, vamos colocar corrupção passiva. Corrupção passiva, artigo 317 de Código Penal. Então, cometeram mais um crime? Cometeram, então vamos lá. O projeto teve seu trâmite normal e foi aprovado pelo Legislativo Federal e entrou em vigor no dia 29 de março do corrente ano. Então, lei inconstitucional, até só para lembrar, lei inconstitucional. Ela entrou em vigor em que data? 29 de março de 2021. Ok? 2 dias depois, 3 deputados federais e um senador opositores ao governo foram enquadrados na nova lei e são presos na sede da Polícia Federal em Brasília. Pessoal, então vejam, aqui nós temos uma situação, nós temos 3 opositores que foram presos. Até mesmo para que a título de conhecimento vocês saibam, a partir do momento em que uma pessoa é presa, nós temos que analisar o seguinte: essa prisão, ela é legal ou ela é ilegal? E aí? Oi? Ilegal. Ela é ilegal por quê? Porque a lei, ela fere o princípio da legalidade. Tá? Essa lei fere o artigo 1º e o artigo 5º e 39 da Constituição Federal. Tá? Então, assim, se ela é ilegal, eu preciso fazer o quê? Eu preciso apresentar matéria de defesa. Salve engano, acho que eu não cobrei isso na prova de vocês, foi em outra. Mas veja, aqui, o que vocês poderiam fazer? Aprendam uma coisa. Eu, para levar algo para o STF de forma imediata, só se for ovos. Só se for ovos para jogar neles. Porque eu não consigo ir direto para o STF. Tá? Raríssimas as exceções. Só em caso de reclamação, quando uma decisão do Supremo é desrespeitada. Aí eu posso entrar com esse recurso chamado reclamação ao STF. Do contrário, eu não posso. O que você está confundindo, Diego, é que uma lei considerada inconstitucional, o artigo 103 da Constituição Federal, ele legitima 10 entidades que podem ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade do Supremo. Nós, seres humanos normais, não temos essa legitimidade. Tá? Partido político, sim. O que eu vejo, pessoal, é para o nosso lado, do lado penal. O que a gente poderia fazer aqui para ajudar essas 3 pessoas que foram presas? Primeiro, o habeas corpus sempre, toda vez que estiver em jogo a liberdade de ir e o habeas corpus, artigo 621 seguintes, 654 seguintes do Código do Processo Penal, é possível. Tá? Mas também é possível um outro recurso chamado de liberdade provisória com fiança e liberdade provisória sem fiança. Tá? Liberdade provisória, se o crime permite que seja arbitrada a fiança. Tá? Agora, se a prisão é ilegal, você vai pedir o relaxamento da prisão. Toda vez que a prisão for ilegal, você pede o relaxamento.
Tá? Então, assim, o correto seria vocês pedirem primeiro o relaxamento da prisão por ser ela ilegal ao juiz de direito. E se o juiz indeferisse, aí sim você interessaria com habeas corpus direto pelo Tribunal de Justiça. Tá bom? Pessoal, detalhe: os deputados são deputados, são senadores. Eles não têm foro por prerrogativa de função? Eu não tenho que apresentar isso já direto no Supremo? Não, gente, aqui eles estão como vítimas, tá? Não estão sendo acusados. Ou estão sendo acusados? Sim ou não? Estão sendo acusados, né? Estão sendo acusados. Então veja, olha que coisa interessante. Se é um deputado, se é um senador que entra com uma ação contra alguém, o foro é um foro normal. Não tem foro por prerrogativa de função. Aí vai depender das outras nuances para a gente determinar. Nesse caso, eles foram presos. E para determinar a prisão de um deputado federal, de um senador, somente a Polícia Federal pode fazê-lo. Na verdade, se ele cometeu um crime comum, até um delegado poderá fazê-lo, mas se for afiançado, tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Por quê? Se não for, se a pessoa foi levada ao cárcere e não tirou do cárcere, aí sim, Diego, né? Aí sim, Diego, você pode ingressar com o Supremo Tribunal Federal. Tá? Porque neste caso sim, porque eles detêm por prerrogativa de função. Tá? Se fosse qualquer outro político que não exercesse cargo público, seria um juiz de direito normal. Mas no caso deles, por causa do foro prerrogativo de função, nesse caso, de forma excepcional, você entra direto para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Os dois pedidos. Primeiro, relaxamento da prisão por ser ilegal. E se não for apreciado, você entra com habeas corpus. Tá? O habeas corpus, detalhe, ele é mais rápido, mais sério.